A paz do Senhor para todos nesta manhã, louvado seja Deus, aleluia, bendito seja Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer esse vídeo aqui, louvado seja Deus, para tirar algumas, louvado seja Deus, dúvidas de algumas pessoas, louvado seja Deus, que me pediram, bendito seja Deus, acerca do divórcio, irmão. Bendito seja Deus. Por quê? Porque vemos, irmãos, louvado seja Deus, que os dias que nós vivemos, louvado seja o nome do Senhor, o inimigo ele tem pelejado muito contra o casamento, né? Louvado seja Deus. E aí nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que alguns irmãos, alguns pastores, alguns homens de Deus são a favor do divórcio, né? E aí nesse vídeo, louvado seja Deus, você tira aí as suas conclusões pela direção da Bíblia. Louvado seja Deus, que a Bíblia, louvado seja Deus, ela é a luz do Evangelho. Então nós temos que tirar nossas conclusões pela Bíblia. Então aí, louvado seja Deus, os irmãos tirem as suas conclusões, louvado seja Deus, acerca do divórcio. Se Deus é a favor, se Deus é contra. Se quem está errado é o homem, ou se quem está errado é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus é questionado sobre isso, né? Louvado seja Deus. Então nós, como homens de Deus, louvado seja o nome do Senhor, temos essa responsabilidade, irmãos, acerca do divórcio. E nós falamos acerca do divórcio, porque vemos hoje, louvado seja Deus, a tão crise espiritual que nós vivemos, que muitas pessoas já não querem mais pregar a verdade, amém? Louvado seja Deus. Eu queria que você já entrasse aí, e pegasse a Bíblia, e abrisse aí, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo de número 19, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Já para nós, louvado seja Deus, entrarmos aqui, bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Jesus aqui falando acerca do divórcio, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Muitas pessoas já não têm coragem para falar, não tem mais força para pregar contra o pecado. E aí muitas vezes, louvado seja Deus, fica até mesmo concordando. Isso aqui é para tirar as conclusões, amém? Mas que eu creio que a Bíblia é a luz do Evangelho, a palavra de Deus. Ela não erra, ela não falha, ela é inefável. Olha o que Jesus é questionado, veja bem. Mateus 19, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se muita gente e o curou ali. Então, chegando aos pés dele, os fariseus, tentando e dizendo: é lícito, aleluia, o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, responde e diz-lhe: não tens lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse-lhe: portanto, deixará o homem seu pai, a sua mãe, e unirá-se à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. E disse eles, então: por que nos mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Então Jesus ele responde: louvado seja Deus, que foi Moisés que permitiu que as vossas mulheres, mas no princípio, irmão, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. E disse-lhe o seu discípulo: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. E ele, porém, lhe disse: nem todos recebem essa palavra, mas só todos
Aleluia! Quem pode receber esta palavra? Mas só aqueles a quem for concedido. Porque há eunucos que assim nascem do ventre da mãe. Há eunuco que foram castrados pelos homens. Há eunuco que se castra a si mesmo pelo reino dos céus. E quem pode receber essa palavra, que receba. Isto, receba. Olha o que Deus fala. Louvado seja Deus. Deus fala aqui, irmãos. Bendito seja Deus. Deus, ele é bem relativo nas coisas. Deus deixa as coisas bem, aleluia, bem explicadas, irmão. Para que o homem, ele não venha contradizer. Para que o homem, ele não venha torcer a Bíblia. Porque muitos dizem que, estão distorcendo. Não é, estão torcendo. Porque a Bíblia, ela não é torcida. Estão querendo contradizer a palavra de Deus. Então vemos aqui, louvado seja Deus, em Mateus 19, quando os fariseus e os saduceus, irmãos, aleluia, eles vão para Jesus ali, querer interrogar Jesus. Mas que nós vemos aqui, louvado seja Deus, que no começo desse texto, eles chegam para Jesus querendo tentar Jesus. Então nós já vemos aqui, louvado seja Deus, que quem está por detrás de toda essa tentação é o diabo. O diabo é quem é o tentador, irmão. Então aqui eu vejo, louvado seja Deus, aleluia, que quando Jesus ele é questionado, louvado seja Deus. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 3. Então chegou aos pés dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Em outras palavras, eles queriam fazer, sabe o quê? Querer justificar o seu erro. Eles queriam que Jesus concordasse com o seu erro. Eles queriam que Jesus concordasse com o seu pecado. Eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, é lícito nós repudiar nossa mulher por qualquer motivo? Louvado seja Deus. Olha o que Jesus responde para eles, no versículo de número 4. E ele respondendo disse-lhe: não tens lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Versículo 5, Jesus responde ainda: e disse-lhe, portanto deixará o homem seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Jesus faz uma pergunta e mesmo responde: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Entenda isso, veja só. Jesus já quer botar um ponto final, irmão, nessa história. Jesus aqui ele já quer deixar um ponto final para os fariseus. Só que os fariseus endiabrados, porque quem anda tentando as pessoas anda com o diabo, irmão. É Satanás que fica pelejando. Então ali eles tentando a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E Jesus responde para eles que no princípio Deus os fez macho e fêmea. Então louvado seja Deus, Jesus responde a pergunta deles. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa um homem. Jesus quer colocar um ponto final na conversa e na história. Só que eles ainda prosseguem, irmãos. O diabo, você acha que o diabo, ele, louvado seja o nome do Senhor, ele vai desistir da primeira vez? Não. Ele vai tentar várias e várias vezes até você cair na tentação. Era isso que os fariseus estavam fazendo. Queriam que Jesus concordasse com o erro deles. Olha para cá. Olha para cá. Vemos aqui, louvado seja Deus, que Jesus deixa bem claro que o que Deus juntou não separa o homem. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 9, louvado seja Deus, Jesus ele confirma lá pela boca de Marcos: o que Deus juntou não separa um homem. Bendito seja Deus.
Então nós vemos ali que Jesus ele quer colocar um ponto final, irmão, nessa história e nessa conversa. Mas eles continuam a querer insistir para que Jesus viesse, irmão. Aleluia! Até mesmo concordar com o seu erro. A Bíblia é bem clara que a boca fala o que o coração está cheio. Então o coração daqueles homens, irmão, estava cheio de rapina de iniquidade. É o que eu vejo hoje pela direção da Bíblia. Muitos irmãos, louvado seja Deus, já não aguentam, já não querem suportar as aflições, as lutas, as tribulações, e pelejar pelo seu casamento, e muitas vezes quer se desfazer para arranjar outro casamento, para se casar com outra pessoa. Louvado seja Deus. Ah, mas ela me traiu. Tira suas conclusões. Mas ela não me quer mais. Mas ela não quer nada comigo. A Bíblia é bem clara. O que Deus ajuntou não separa o homem. Então Jesus é aquele que quer dar um ponto final na história. Olha aqui mais na frente, vamos ler. No versículo 7, os fariseus eles dizem assim: e disseram eles então: por que nos mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Jesus pela segunda vez, olha para cá, meus irmãos, olha para cá. Jesus pela segunda vez quer dar outro ponto final. Ele diz assim, questionando Jesus: mas por que Moisés nos mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Mas não foi Deus que mandou. Moisés porque não aguentou a pressão do povo. Porque Moisés, aleluia, não aguentou a pressão das pessoas. Olha aqui o que Jesus responde para eles. Versículo número 8. E disse-lhe ele: Moisés, que deu carta de divórcio, por causa da dureza do coração, vos permitiu repudiá-la, as vossas mulheres, mas no princípio, no começo, não foi assim. Veja só, pela segunda vez Jesus ele aponta para o princípio da criação. Quando Deus fez Adão e Eva, ali fez aquele matrimônio, aquele casamento, fez aquela união, aquela aliança entre Adão e Eva. Bendito seja Deus. Então vemos aqui, louvado seja Deus, que os fariseus, saduceus, aqueles homens naquela época, louvado seja o nome do Senhor, eles queriam, meus irmãos, louvado seja Deus, que Jesus verdadeiramente concordasse com o erro deles. Olha para cá, uma observação. Você aí que casou a segunda vez, louvado seja Deus, que diz que o seu primeiro casamento não era de Deus, aleluia. É bom que você analise bem a sua vida, porque o que Jesus vai revelar daqui a pouco é sério. O segundo casamento, louvado seja Deus, ele só é permitido quando a morte o separe, quando a pessoa fica viúva, e que a pessoa ainda tem que orar para Deus dar uma direção e colocar uma pessoa na vida dela. Não é de qualquer jeito, nem de qualquer forma, viu? Olha o que Jesus falou aqui, louvado seja Deus, que disse que foi Moisés que permitiu da carta de divórcio repudiá-la. Não foi Deus. Amém? Mas que no princípio não foi assim. Então Jesus, ele mostra o que Deus juntou, não separa o homem. Louvado seja Deus. E no versículo de número 9, eles tentam pela terceira vez. Os fariseus. Olha o que eles falam. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Isso é Jesus falando. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E disse-lhe o seu discípulo: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. E eles, porém, lhe disse-lhe: nem todos podem receber esta palavra. Nem todos podem receber. Mas só aqueles que for concedidos, só aqueles que o Espírito Santo ele revelar no seu coração.
Porque a vontade de Deus, irmão, a vontade do Senhor é que o casamento fosse um casamento, irmão, eterno. Mas por causa da dureza do coração do homem, muitas vezes, que não quer se submeter, irmãos, os princípios da Bíblia, perdoar, amar, e várias outras coisas, vários outros princípios, o homem muitas das vezes se sujeita, endurece o coração para a verdade de Deus e procura o caminho da facilidade. Muitas das vezes deixa a sua esposa, deixa a sua mulher e vai em busca de outra lá fora. E ainda tem homens que se dizem de Deus, que se dizem, aleluia, que isso não tem nada a ver, não deu certo, casa de novo. Isso, irmão, diante da Bíblia, é antibíblico. Pastor, você tem como me provar? Tenho. Olha o que aqui o apóstolo São Paulo, meus irmãos, ele vai falar, aleluia, no livro aos Romanos. Paulo, ele nos mostra aqui, bendito seja Deus, Romanos, no capítulo de número 7, e versículo de número, aleluia, versículo 2, aqui é na nova aliança, viu, irmão? Nós vamos já para o Antigo Testamento. Olha o que Deus diz aqui. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz, bendito seja Deus. Aleluia. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligado pela lei. Olha, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, olha lá, hein? De sorte que vivendo o marido, irmão, será chamado adúltera, se for do outro marido. Mas se morto o marido, está livre da lei, assim não será mais adúltera, se for do outro marido. Olha o que Paulo está dizendo aqui, bem claro. Paulo aqui está explicando que a mulher, ela está ligada na lei de Deus, pela palavra de Deus, enquanto o homem e a mulher viver. Eu vou dar aqui um exemplo bem rápido. Eu sou casado. Se eu deixar minha mulher e casar com outra, eu vou viver uma vida pro resto da minha vida em adultério. É isso que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo diz. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei. Mas morto o marido, o homem e a mulher faleceu, está livre da lei e pode casar de novo. Entendeu? Mas casando vivo, olha o que Paulo diz, versículo 2. Versículo 3. De sorte que vivendo o marido, será chamado adúltera. Aleluia. Se for do outro marido, mas morto o marido, está livre. Em outras palavras, eu quero deixar bem claro para você. Diante da Bíblia, examine a Bíblia, viu, irmão? Tira suas conclusões com a Bíblia. Se a pessoa casar, deixar sua esposa e casar com outro, ou casar com outra, estando viva, está vivendo uma vida de adultério e de pecado. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que a Bíblia diz. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 7 também. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, da mesma forma o homem não se aparte da sua esposa. Se porém se apartar, que fique sem casar. Isso aqui é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Vemos aqui que Paulo é bem claro, irmão, em suas palavras, na palavra do Senhor, que o divórcio é contra a vontade de Deus. Mas você pode até questionar: pastor, aleluia,
Mas meu marido está fazendo isso e fazendo aquilo. Mas você fez um juramento diante de Deus, não fez? Até a morte os separe. Você fez ou não fez? Vai pagar o preço, vai orar para Deus transformar ele. Vai pagar o preço para Deus transformar, para transformar ela. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Que diante da Bíblia, só Deus para ter misericórdia da nossa vida, viu? Muitas das vezes é nós que não queremos receber a vontade de Deus. Paulo ele deixa bem claro quando ele diz: se porém se casar, que fique. Se porém se apartar, que fique sem casar. Louvado seja Deus. Amém? Se eu se separar da minha esposa, eu tenho que me esforçar para viver uma vida. Até o final da minha vida só. É isso que Paulo está falando, ó. Amém? Aleluia! Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie. Ore para que Deus transforme o coração dele e transforme o coração dela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos, louvado seja Deus, para o livro, aleluia, de Mateus, capítulo de número 5. Bendito seja Deus. Vamos ler lá só um versículo. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, já para nós já concluirmos aqui esta mensagem. Bendito seja Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque assim, irmãos, da realidade nós não podemos, irmãos, escapar. A verdade é a verdade, ninguém pode ir contra a verdade, é a verdade de Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, que muitos estão querendo driblar a verdade, estão se enganando a si mesmo. Se você deixar a sua esposa, se deixar o seu marido, você vai poder ficar o resto da sua vida sem casar. Porque se casar, você se torna um adúltero, diz a Bíblia. Romanos capítulo 7 e 1 Coríntios capítulo 7. Olha o que aqui Deus fala pela boca de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Olha pra cá. Se eu me separar da minha esposa, que está repreendida pelo sangue de Jesus, eu amo muito ela, louvado seja Deus, Deus sabe disso, no meu coração. Eu estou abrindo uma porta, uma brecha para que o diabo tanto faça ela adulterar como eu. É isso que o diabo quer. Olha o que Mateus diz. Qualquer, aleluia, qualquer que repudiar sua mulher, não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Você está vendo qual a brecha que o diabo quer? É que você abandone a sua legítima esposa e vá procurar outra lá fora. Você sabe por quê? Porque ele sabe, o diabo, que você vai ficar o resto da sua vida aprisionado pelo pecado. Você vai ficar aprisionado pelo adultério. E nós sabemos, irmãos, que a Bíblia nos diz bem claro que nenhum adúltero herdará o reino dos céus. Bendito seja Deus. E se nós for para o Antigo Testamento aqui, já para nós concluirmos, bendito seja Deus, em Malaquias, capítulo 2, vamos ler só o versículo 14 e o versículo 16. Você pode ler todo o capítulo aí. Isso aqui fala acerca dos casamentos ilícitos naquela época, a qual Judá e Jerusalém, eles saíam, aleluia, da sua terra, da sua cidade, e eles iam lá fora buscar mulheres estranhas. Era por isso que Israel, Deus amaldiçoava Israel, porque Israel tinha que pegar a mulher da linhagem. Eu até aconselho aqui, louvado seja Deus, pessoas que estão na presença de Deus, que não vão buscar mulher lá fora, irmão. Ore a Deus,
para que Deus prepare uma varoa para você, para que Deus prepare um varão para você, na presença de Deus, dentro da casa de Deus, uma pessoa que esteja na presença dele, uma pessoa crente, um servo de Deus. Mas se você já veio lá do mundo com a sua esposa, ore por ela, ore por ele, para que o Espírito Santo de Deus faça a obra na vida dele e na vida dela, irmão. Olha aqui o que Deus diz pela boca do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo de número 14. E dizeis porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, o qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher do teu conselho. Quando nós casamos, nós saímos do pecado, irmão. Saímos da prática, da prostituição, da fornicação. O casamento vem para tampar essa brecha. Porque o casamento, irmão, é a maior instituição que Deus estabeleceu aqui na terra. Amém? Para quem não sabe. Então aqui vemos, louvado seja Deus, que o próprio Deus, aleluia, irmãos, ele foi testemunha e ele é entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher do teu conceito. Isso aqui era Israel que ia buscar as suas mulheres lá fora, noutra linhagem, para casar. E Deus não aprovava. Deus não queria. Olha o que é mais forte aqui no versículo 16, para nós encerrar. No capítulo 2. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que eu aborreço o quê? O repúdio, o divórcio. E aquele que encobra a violência com as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto guardai-vos o vosso espírito e não seja desleal, irmão. Aleluia! Você está vendo aqui que Deus, ele não aprova o repúdio, o divórcio, mas antes, o homem verdadeiramente procura se humilhar na presença de Deus. O repúdio, irmão, ele é reprovado diante de Deus. E para nós concluirmos essa mensagem, no capítulo 19, qual nós limos, a qual os fariseus tentavam Jesus, Jesus aqui esconde um mistério. Olha só aqui, o que Jesus esconde aqui, mas nem todos recebem. Vamos ao versículo 10. E disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles que for concedido, que for revelado. Olha o que ele diz mais embaixo, versículo 12. Porque há eunucos que assim nascem no ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunuco que se castra a si mesmo por causa do reino dos céus. E quem pode receber, que receba. Jesus está falando aqui que não é obrigado a receber não, irmão. Jesus está falando aqui que quem, aleluia, louvado seja Deus, pode receber, que receba. Aquele verdadeiramente que quer morar no céu, analisa isso na sua vida. Eunuco é aquele, irmãos, que era o empregado que ficava na casa do rei. E muitas vezes o rei, vamos dizer assim, o eunuco aqui da terra, terreno, louvado seja Deus, o rei ia sair para não deixar ele sozinho com a sua rainha no palácio, ele mandava castrar. Louvado seja Deus. Aí ele ficava mais, irmãos, sossegado. O eunuco terreno que Jesus está falando é esse aí. Eunucos são castrados pelos homens. Há eunucos, louvado seja Deus, que já nasce do ventre da mãe, como aquele da rainha de Candace, que se batizou. Louvado seja Deus. E há eunucos como o apóstolo São Paulo, que se castraram pelo Rei do Céu. Sabe por quê? Porque Paulo tinha a convicção, irmão, que era melhor viver uma vida sossegada com Cristo do que viver uma vida em adultério. Amém? Então são muitas pessoas hoje que passam por essa peleja. São muitas pessoas que passam, irmãos, por essa dificuldade de se manter firme na presença de Deus. Porque o casamento só existe um. O que Deus ajuntou não separa o homem. Quem disse isso não foi Paulo.
Quem disse isso não foi Pedro. Quem disse isso, irmãos, foi o próprio Cristo. Foi quem falou: louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então Deus, irmão, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Em Gênesis, para nós encerrar, louvado seja Deus, no capítulo número 2, versículo 24, Deus ele fala: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estão, louvado seja Deus, nu, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. O que Deus ajuntou, não separa o homem. Vemos que Deus fez o homem até o homem espiritual. Bendito seja Deus. Mas o que eu tenho para mostrar para você, tirar suas conclusões, é isso. O que Deus ajuntou não separa o homem. Então medite na palavra de Deus. Tire as suas conclusões para que o Espírito Santo de Deus, ele possa, louvado seja Deus, iluminar a tua mente e o teu coração, e nós não irmos por cabeça de homem. Louvado seja Deus e que Deus abençoe em nome de Jesus.